Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Estamos chegando a partir de agora para levar o melhor do futebol profissional, futebol amador. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro, Série A. Vamos falar da Série A. Teve rodada no final de semana, a tabela atualizada. Vamos falar da próxima rodada, que começa já nesse sábado. Vamos falar de Série B que já iniciou essa rodada, já teve 3 jogos. Vamos falar de Série D também, Juan. Série D a gente vai conhecer nesse final de semana os 4 times que sobram para a Série B, para a Série C. Vamos falar também de Série C, vai ter a segunda rodada da segunda fase. Falar de Liga dos Campeões da Europa, Champions League, teve sorteio. Vamos conhecer os times que compõem cada grupo. Será que tem grupo da morte? Liga Europa também teve hoje de manhã, sorteio da Liga Europa. E vamos dar destaque à Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve o jogo das semifinais. Alguns jogos, aliás, os 2 jogos no Maracanã e no Morumbi. A gente vai passar limpo tudo o que aconteceu na semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar também de futebol amador, falar do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. Será que joga neste final de semana? Será que está de folga? Então a gente vai passar limpo e informar. Só lembrando que o nosso programa Bate-Bola, ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Tá certo? Então a gente agradece os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui ao vivo no Facebook e as pessoas também que vão lá no YouTube e curte a nossa programação. Então um abraço para todos os nossos amigos e vamos iniciar com o destaque inicial e o boa noite do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. Meu destaque é para o futebol europeu, que já houveram sorteios da Champions e da Europa League. Se tiver, já teve o sorteio da Conference? Não, da Conferência teve ainda não, Juan. Então eu destaque esses 2 grandes times na fase de grupos, alguns menores, mais fracos que outros, mas certamente teremos grandes jogos. Ok, tá certo? E o meu destaque vai para a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que teve os jogos nesse meio de semana, onde o Flamengo, e a gente já vai iniciar falando dessa competição, a semifinal da Copa do Brasil, onde o Flamengo foi no Morumbi e ganhou 3-1 em cima do São Paulo, mesmo o Flamengo não jogando bem. O São Paulo jogou muita bola, deu muito trabalho para o Flamengo, mas o Flamengo individualmente, o Flamengo não estava num dia muito bom coletivamente, mas individualmente acabou ganhando o jogo e abriu grande vantagem para chegar à final da Copa do Brasil. Só lembrando que os gols do João Gomes aos 13 minutos fez 1-0 para o Flamengo, o Gabigol aos 68 fez o segundo gol, o Rodrigo Nestor diminuiu aos 79. E o destaque, né, foi o Everton Cebolinha aos 45 do segundo tempo, já nos acréscimos, decretou a vitória do Mengão. Então o Flamengo 3-1 em cima do São Paulo. E agora fica muito difícil para o time paulista reverter essa situação no jogo do Maracanã, que vai acontecer no dia 14, às 21h45, né? Os jogos vão voltar a ser um pouco mais tarde por conta do horário político. Então o jogo da volta já vai ser 9h45. No outro jogo, no Maracanã, né, o Fluminense, torcida do Fluminense lotou o estádio e o Fluminense jogou muita bola, mas acabou vacilando no final, Juan. 2-2. O interessante desse jogo foi que o Fluminense fez 1-0 no primeiro minuto do primeiro tempo e fez o segundo gol no primeiro minuto do segundo tempo, né? Mas não segurou. O Fluminense o Corinthians acabou empatando 2-2 e tá tudo aberto, né, para o jogo da volta. Só que agora a vantagem é justamente do Corinthians, né, porque joga em casa com o apoio da torcida, ou seja, vai ser muito difícil pro Fluminense. Só lembrando, quem fez os gols do Fluminense foi o Cano de pênalti, né, no início do primeiro tempo, e o John Arias Não foi o Cano, no início do segundo tempo. Exatamente, foi o Ganso. Um Ganso de pênalti, né? Eu vi Paulo Henrique Ganso. Vi Ganso e falei Cano, né? Confundi um pouco. É verdade. E o Renato Augusto, né? O Renato Augusto fez o primeiro gol do Corinthians e o Roger Guedes fez o gol
o gol de empate já aos 90 minutos, Juan. Então foi um jogão de bola também. E esse jogo da volta vai ser no dia 15, um dia depois, uma quinta-feira, na Arena Corinthians, no Itaquerão, Corinthians e Fluminense, 8 da noite. Nesse dia, já conhece o primeiro finalista que vai sair no jogo Flamengo e São Paulo, tá certo? Então a gente passou a limpo a Copa do Brasil e a gente vai ver, porque assim, a Copa do Brasil, faltam 3 semanas, né? Teve os jogos de ida nessa semana, agora os times vão disputar as semifinais da Copa Libertadores da América nas próximas 2 semanas. Times. E alguns times, né? No caso, quem está na Libertadores é só o Flamengo. E o São Paulo, que está também na Copa do Brasil, joga a Sul-Americana contra o Atlético Goianiense. Acredito que o São Paulo passa muito fácil, principalmente se o São Paulo apresentar esse jogo que apresentou contra o Flamengo na última quarta-feira. Jogou muita bola o São Paulo, mas infelizmente para o São Paulo, o Flamengo tem muitos jogadores que decidem um jogo, e mesmo num dia que o coletivo não deu muito certo, acabou o individual fazendo a diferença. Tá certo, Rosinho? Então vamos falar agora de Série B, a Série D do futebol brasileiro. Série D, que a gente vai conhecer os quatro times que vão disputar a Série C do próximo ano, e o Juan vai relatar quais são os jogos desse final de semana. São Bernardo e Tocantinópolis, Pouso Alegre e Asa, América de Natal e Caxias, Amazonas e Portuguesa do Rio. Esses são os jogos, né, Juan? Os jogos de volta. Só lembrando, Juan, que o Asa joga fora de casa e perdeu o primeiro jogo 2-0, tá muito difícil pro Asa. O Tocantinópolis joga fora de casa e perdeu o primeiro jogo de 3-0, também tá muito difícil pro Tocantinópolis. Já o Caxias ganhou de 1-0 em casa e vai decidir contra o América de Natal fora. O América de Natal tem chances de conseguir esse acesso, né? Tô torcendo muito pro América de Natal. E a Portuguesinha do Rio empatou em 1-1 e agora vai disputar contra o Amazonas fora de casa. Então tá tudo aberto nesses 2 jogos aí. Eu acho que os 2 primeiros, Juan, tanto o Asa como o Tocantinópolis, acredito que eles não consigam reverter o placar, mesmo porque é fora de casa. Tá certo, Juan? Então, agora a gente vai falar de Série C do futebol brasileiro, que tem a segunda rodada. Paysandu e ABC, Mirassol e Botafogo, Figueirense e Vitória, Volta Redonda e Aparecidense, que renovou o escudo de uma forma triste. Juan, a Série C era bem mais bonito. A Série C que tem, Juan, como líder da competição do grupo B, o Botafogo é o primeiro e o Mirassol é o segundo. Já isso no grupo B, no grupo C, o ABC é o líder e o Vitória é o segundo. Os 2 primeiros sobem para segunda divisão, tá certo? Então a gente vai acompanhar essa competição e agora a gente vai falar de Série B, que já começou a 16ª rodada, Juan, e a gente vai falar agora de Série B. Antes, Juan, mandar um abraço para Camille, acho que a Camille está em Sobral, não tá? Um abraço para Camille, torcedor do Ceará e do Palmeiras. Um abraço para Camille, um abraço para Leila, para o Cício, pessoas que curtem a nossa programação. Cubário Conceição, aqui no Barro Preto, torcedor do Palmeiras. Um abraço pro Robson, rapaz. O Robson, um abraço aí pro Antônio Robson, né? Também curte a nossa programação. Em Fortaleza, mandar um abraço pro meu compadre e irmão, compadre Adílio, torcedor do Mengão. E pro Isaías, que é torcedor do Ceará e do Corinthians. Na Lagoa do Serrote, mandar um abraço pro meu amigo Alberci Ripardo. Um abraço para ele que tem o programa no YouTube, Faixa de Esporte, sempre às quartas-feiras, às 18h35. Então um abraço aí pro meu amigo Alberto Ripardo e a sua esposa, tá na sintonia do nosso programa. Em Santana, Juan, mandar um abraço pro meu amigo e o meu compadre Valdenir, né? Compadre Valdenir, torcedor do Remo, e tá torcendo muito pelo Fluminense, pro Fluminense ir pra final da Copa do Brasil, né? O Fluminense que, se for pra final, tudo indica que a gente vai ter um Fla-Flu, porque o Flamengo já está muito encaminhado, tá certo? Um abraço para essa galera toda. Mais uma vez, um abraço para Camille em Sobral, para Verônica, o Nezinho e o Matheus, tá certo? Então vamos falar de Série B do futebol brasileiro, onde tem grandes times. E já teve, né, irmão? Essa rodada ela já começou, onde o Esporte Clube do Recife ganhou de 1-0 da Chapecoense.
O Vila Nova, rapaz, tinha chance de sair do Z4, empatou com o Sampaio Corrêa em 0-0, e o Novo Horizontino empatou com a Ponte Preta em 1-1, e o Juan vai relatar os outros 7 jogos que fecha a 26ª rodada. Só lembrando, Juan, que depois dessa rodada faltarão apenas 12 jogos para terminar a Série B do futebol brasileiro. Brusque, Londrina, Grêmio, Ituano, LL, líder contra o Lanterna, Cruzeiro e Náutico, Guarani, Tombense, CRB, Criciúma, Operário, CSA, Bahia e Vasco. Tá certo, então esses são os jogos, né? A Série B que tem na liderança, né, disparado, o Cruzeiro 54 pontos, o Bahia é o segundo, o terceiro é o Grêmio e o quarto é o Vasco. Juan, destaque nessa rodada é esse jogo, né? O Vasco fecha a rodada, Bahia e Vasco. Se o Bahia ganhar esse jogo, acaba ajudando o Sport, né? O Sport está ali na 5ª colocação. E essa 5ª colocação, Juan, ela muda demais, né? Cada rodada aparece um time ali na 5ª colocação, mas não se aproxima. Nesse momento o Sport se aproximou, tá? 5 pontos, mas torcendo por uma derrota do Vasco. Caso o Vasco ganhe, acaba disparando, né, Juan? Então lá no Z4, Juan, no Z4 tem o Operário de Ponta Grossa, o Operário é o 17º, o Vila Nova é o 18º, né, tinha chance de sair, o Guarani é o 19º e o Náutico, rapaz, é o Lanterninha, e nessa rodada vai pegar nada mais, nada menos do que o líder da competição. Tá certo, Juan? Então, Série B, falar em Série B, mandar um abraço aí pra galera, torcedores, os meninos que torcem Vasco, o Padre Elvis, pro Dedé, galera boa aí que torce o Vascão da Gama, tá certo, Juan? Agora vamos falar de futebol amador, né? Falar de futebol amador, antes mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, rapaz, em Tanques, um abraço pro Ricardo que é torcedor do Palmeiras, um abraço pro Gustavo, pra Suziane e pra todos de casa, né? Todos de casa aí, um abraço aí, eles que são torcedores do Palmeiras e curte a nossa programação. O Robson, Juan, o Robson que é torcedor do Ceará, ele colocou um desenho aqui do Manchester United. Você viu? Tamo junto, Robson. É o Juan que é torcedor do Manchester United, tá certo, Juan? Então a gente agradece as pessoas, nossos amigos que curtem a nossa programação. O programa Bate-Bola é aqui no Facebook e no YouTube, sempre às segundas e às sextas-feiras, às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e também do canal UBC de Futebol. Mandar um abraço pro meu irmão Fabinho, que ele é torcedor do Santos, viu, Juan? Torcedor do Santos. E agora vamos falar de futebol amador que o Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, não tem jogo nesse final de semana, Juan. O Cruzeiro ia jogar pela Copa da Santa Rita, mas esse jogo não foi cancelado, porque o G9 da Veneza acabou desistindo e o Cruzeiro acabou folgando e classificando direto. E nós falávamos no último programa, na última segunda-feira, que eram 3 times do grupo, o Cruzeiro, o Bom Jesus e a Veneza. Como a Veneza desistiu, aí já estão classificados o Bom Jesus e o Cruzeiro do Barro Preto. Aí esse jogo, Cruzeiro do Barro Preto e Bom Jesus, como vai ser sorteio a próxima fase, esse jogo não vai haver. Então os 2 times já estão classificados para o mata-mata, já estão classificados para a próxima fase. E a gente manda um abraço aí para toda a galera do Cruzeirão do Barro Preto, que folga nesse final de semana e se preparando já para os próximos jogos em outras competições, tá certo? Então um abraço aí para toda a galera que faz o Cruzeiro do Barro Preto, um abraço para todos os torcedores, em especial para o Tio Gerardo, que é torcedor ardoroso e acompanha todos os jogos do Cruzeiro, tá certo, Juan? Falando mais uma vez do programa Faixa do Esporte do meu amigo Albercir Patos, às quartas-feiras, às 18h35. Tá certo, Juan? Vamos falar um pouquinho também do futebol de poeira do meu amigo Bena, rapaz. O meu amigo Bena, que nesse final de semana eles vão estar numa transmissão de um jogo no Acaraú, na localidade de Alpargatas, uma grande final da primeira Copa de Amadores do Vale do Alpargatas, a participação especial dos locutores locais, junto com a equipe Futebol de Poeira, vai levar o melhor do futebol amador aos lares, que vai ter transmissão no Facebook, no YouTube e também pela Musical FM de Santana do Acaraú. Essa será a transmissão da equipe Futebol de Poeira
da primeira Copa Amadores do Vale do Alpargatas. Ou seja, a final, Juan, vai ser entre o Carnaúba e a Juventus, tá certo? Então, grande jogo, transmissão, como eu falei, nas redes sociais do pessoal Futebol de Poeiras. Mandar um abraço aí pro meu amigo Bena. Sempre que pode, curte a nossa programação. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Série A. Série A do futebol brasileiro. Série A do futebol brasileiro. Falar no Bena, o Bena é torcedor do Fortaleza, viu? Um abraço aí pro meu amigo Bena. Tá certo? Vamos falar de Série A. Série A do futebol brasileiro, que tem a 14ª rodada nesse final de semana. Aliás, a rodada começa nesse sábado e vai ser encerrada, Juan, apenas na segunda-feira. Segunda-feira o Juan vai falar todos os jogos da próxima rodada, 24ª rodada da Série A do futebol brasileiro. Mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos que curtem a nossa programação aqui no YouTube e também no Facebook. Goiás, Atlético Goianiense, Coritiba e Avaí, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Atlético Paranaense, América e Atlético, São Paulo e Fortaleza, Botafogo e Flamengo, Cuiabá e Santos, Internacional e Juventude, Corinthians e Bragantino. Ok, vamos mandar um abraço, Juan, e uma boa noite para Silvânia, professora Silvânia, também curtindo a nossa programação, o Ederaldo, o Gelsinho, todos os meninos ali lá do Everato, torcedores do Fortaleza, também curte a nossa programação. E em Tanques, Juan, mandar um abraço pro meu amigo novo, a Sirene, a Julinha, o Júnior, galera boa aí que também curte a nossa programação. O Júnior que é torcedor do São Paulo, né? O Júnior é torcedor do São Paulo, certamente ficou com a cabeça inchada com a vitória do Mengão. Certamente ele estava torcendo pelo São Paulo dele, né, Juan? Então, os jogos da Série A são esses. Série A, Juan, que o Palmeiras disparado, né? É o primeiro colocado, o Fluminense é o segundo. Aliás, o Palmeiras é o terceiro final de semana que o Palmeiras joga com o segundo colocado. Ele jogou com o Corinthians, naquela ocasião o Corinthians era o segundo colocado. Aí quando ganhou do Corinthians, o Flamengo ganhou, acabou o Flamengo assumindo a segunda posição. Aí jogou com o Flamengo na rodada passada era o segundo, aí houve empate, com o empate o Fluminense ganhou, foi para a segunda posição. E agora tem de novo Palmeiras e o segundo colocado, nesse caso o Fluminense. Diga, Juan. Nessa rodada tem de tudo, tem clássico, tem briga para sair da zona de rebaixamento, tem até time com escudo copiado. É verdade. Aí, Juan, o Flamengo é o terceiro colocado, né? Joga o clássico com o Botafogo, Corinthians é o quarto, Internacional é o quinto, o Atlético do Paraná é o sexto, e lá na zona da degola, onde ninguém quer ir, está o Avaí. O Avaí é o 17º, o Cuxa é o 18º, o Atlético Goianiense é o 19º e o Juventude é o 20º. Acredito que o Juventude, Juan, não tem chance não. O Juventude já está fadado aí para jogar a segunda divisão. Só lembrando que o Cearazinho de Açúcar, o nosso Ceará, é apenas o 15º colocado. E assim, o Ceará tem que ganhar esse jogo amanhã do Atlético Paranaense. Caso não ganhe esse jogo, complica. E nesse jogo, Juan, vai ter a estreia do Lúcio Gonzalez, jogador argentino, vitorioso no futebol argentino, mas está começando agora como treinador. Vamos torcer que ele consiga, né, tirar o Ceará dessa situação, porque está realmente numa situação muito complicada. Já o arquirrival está um pouquinho acima, com um ponto acima. O Fortaleza é o 13º colocado e joga justamente com o São Paulo ali. Ou seja, caso o Fortaleza ganhe, ultrapassa a equipe do São Paulo. Tá certo, Juan? Então, a gente passou a limpo todo o futebol brasileiro e agora a gente vai falar de futebol europeu. Diga, Juan. Não, futebol europeu, a gente começar aqui, Juan, com a Primeira Liga de Portugal, os principais jogos. O Boa Vista recebe o Benfica, né? O Benfica joga fora de casa. O Sporting de Lisboa recebe o Chaves. Deportivo de Chaves. Exatamente. O Arouca recebe o Braga. E o Porto visita o Rio Aves. Esses são os principais jogos da Primeira Liga de Portugal. Mandar um abraço para o meu amigo e primo o Ezequiel que está em Santos. Ezequiel é torcedor do Mengão, está também na sintonia do nosso programa, tá certo, Juan? Nosso
O programa tá muita gente, graças a Deus, hoje curtindo a nossa programação. Mas já teve um pico de 17 pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Então hoje a gente já bateu 17 pessoas ao mesmo tempo. E a nossa meta, Juan, é bater 22 mil, é? Ah não, é 20, o maior número foi 22 pessoas, né? Então o nosso recorde, quando a gente atingir 23, a gente bate esse recorde e a gente espera voos maiores, tá certo? Né, Juan? Tá certo. Vamos falar de La Liga, rapaz. A La Liga, onde tem grandes jogos e os principais. O Almeria recebe o Sevilha, o Barcelona recebe o Valladolid, o Real Madrid visita o Espanhol e o Atlético de Madrid visita o Valência, tá certo? São os principais jogos aqui de La Liga. Já a Bundesliga, o Juan vai passar limpo todos os jogos da Bundesliga. Quarta rodada da Bundesliga, começando, Juan, do RB Leipzig. Leipzig e Wolfsburg, Mainz e Leverkusen, Hertha e Dortmund, Schalke e Union Berlin, Bayern e Mönchengladbach, Bremen e Frankfurt. São os principais jogos. Esses são os principais jogos, né, da Bundesliga. A Bundesliga, que quem tem os direitos de transmissão aqui no Brasil é a Bandeirantes, e eles mostram sempre um jogo, né, Juan? Agora vamos falar, Juan, um pouquinho da Liga 1, campeonato francês, onde os principais jogos a gente vai ter clássico, né, Juan? O Olympique de Marseille visita o Nice, o Lyon, o Reims, e o clássico é justamente o PSG com o Mônaco, o PSG que está voando nesse início de competição. Teve briga lá do Neymar com o Mbappé, mas chamaram lá para conversar, lavar a roupa suja, e eu acho que tá tudo bem, pelo menos até o próximo pênalti, né, Juan? Diga. Não se deve mencionar o Lille pelo 7-1. É verdade. Tá certo? Então vamos falar um pouco vamos falar da Bota, a velha Bota, campeonato italiano que já teve hoje, Juan. A Lazio ganhando de 3-1 da Inter de Milão. 3-1, eu tava no finalzinho, acredito que não saiu mais gols não. E o Juan vai falar o restante da rodada da Bota, Série A Team. Monza e Udinese, Lazio e Inter, Cremonese e Torino, Juventus e Roma, Milan e Bologna, Spezia e Sassuolo, Verona e Atalanta, Salernitana e Sampdoria, Fiorentina e Napoli, Lecce e Empoli. Ok, então esses são os jogos da Série A Team. E também, Juan, nesse final de semana, grandes jogos vai acontecer na Premier League, a melhor competição de clubes do mundo, tirando o Campeonato Brasileiro. E o Juan vai passar limpo todos os jogos da Premier League. Southampton e Manchester United, Brentford e Everton, Brighton e Leeds, Chelsea e Leicester, Liverpool e Bournemouth, Manchester City e Crystal Palace, Arsenal e Fulham, Aston Villa e West Ham, Wolverhampton e Newcastle, Nottingham e Tottenham. Bom, deixa eu mandar um abraço para minha madrinha Creuza Maria, que sempre curte a nossa programação. Às vezes ela não assiste ao vivo, mas ela pega no Facebook e às vezes no YouTube. Um abraço para minha madrinha lá em Apunharés. Tá certo, Juan? Agora vamos falar de Champions League, rapaz. Teve o sorteio ontem da Champions League e a gente vai falar os grupos, Juan. O Juan vai relatar grupo A, do grupo A até o grupo D. Aliás, até o grupo H, né, Juan? Então, Juan fala como ficou o sorteio, qual é o grupo da morte. Juan vai passar a Premier League, Juan. Aliás, a Champions League, que tem grandes jogos e ela já começa agora no outro final de semana, dia 6. Mandar um abraço aqui também pro meu amigo, pro meu irmão em Sobral, Ivani. Um abraço para ele, também curtindo a nossa programação. Liverpool, Napoli, Ajax e Rangers no grupo A, Bruges, Leverkusen, Atlético de Madrid, Porto no B, Pilsen, Bayern, Inter e Barcelona no C, Tottenham, Marseille, Frankfurt Sport no D, Chelsea, Salzburg, Milan e Dinamo Zagreb no grupo E, Real Madrid, Celtic, Shakhtar, Leipzig no grupo F,
Manchester City, Dortmund, Sevilha e Copenhague no grupo G. E PSG, Juventus, Maccabi Haifa e Benfica no grupo H. Então aí, Juan, grande jogo. Algumas surpresas, né? Algumas surpresas, como esse time de Israel, mas certamente é a maior competição de clubes do mundo e a gente vai ver grandes jogos, tá certo? Juan, em Miraíma, vou mandar um abraço, boa noite para minha amiga e ex-aluna Anizinha. Um abraço para a Anizinha, para o marido dela. Abraço aí para eles que estão curtindo a nossa programação. Tá certo, Juan? Então vamos palpitão do Juan. Palpitão do Juan na Premier League, não, na Champions League. Juan, quem passa no grupo A, Juan? Liverpool, Rangers, Ajax e Napoli. Não, quero saber quem é que classifica, Juan. Diga só quem classifica. Liverpool e Rangers. O grupo B, Juan. Palpitão do Juan. Quem classifica no grupo B, Juan? Leverkusen e Atlético de Madrid. Grupo C, Juan. Bayern e Barcelona. O Bayern e o Barcelona. Você tá tirando a Inter de Milão. No grupo D. Tottenham e Frankfurt. Você está tirando uma série e o Sporting. Grupo D, onde tem Chelsea, o RB Salzburgo, o Milan e o Dinamo Zagreb. Quem passa, Juan? Chelsea e Milan. Rapaz, eu acho que o Salzburgo vai beliscar uma vaguinha aí, Juan. No grupo F, onde tem Real Madrid, Celtic, Shakhtar e RB Leipzig. Real e Celtic. Sério? O Juan tá conseguindo tirar o RB Leipzig, rapaz? Eu não coloquei o Pilsen. No grupo G, Juan, tem City, Dortmund, Sevilha e Copenhague. City e Sevilha. Também acredito que o Sevilha classifique. E no grupo H, a gente tem o PSG, a Juventus, o Haifa e o Benfica. Quem classifica, Juan? Juventus e Benfica. Aí o Juan. E o PSG, Juan? Só, o PSG vai ser líder disparado, vai ganhar. Acho que ganha 15 jogos. Mas é o palpitão do Juan, depois cobrem do Juan, tá certo? Então a gente passou a limpo, Juan, a Champions League, que vai ter grandes jogos. A primeira rodada já começando dia 5 e dia 6. E nos próximos programas a gente vai falar muito dessa competição. No dia de hoje a gente teve o sorteio da Liga Europa. A Liga Europa, grandes times também, né? Times que ficaram fora da Champions League estão na Liga Europa e também é uma competição muito boa que a gente tem no grupo A, o Arsenal, o PSV, o Bodo Glimt e o Zurich. Esse Bodo Glimt, eu estava torcendo que ele classificasse para a Liga, acabou para a Champions League, acabou saindo no finalzinho, né, na prorrogação, ele perdeu a vaga. Quem vai fazer parte do grupo B da Liga Europa, Juan? Rennes, Lanarka, Fenerbahçe e Dinamo de Kiev. O grupo C, a gente tem a Roma, o Betis, o HJK, esse time é da Finlândia, e o Ludogorets. No grupo D, Juan? União Berlim, Royal Union, Malmo e Braga. E no grupo E? Manchester United, Real Sociedad, Omônia e Tiraspol. No grupo F? Sturm Graz, Lazio, Feyenoord e Midtjylland. E o Midtjylland, né? Tem grandes times também. Já no grupo G, a gente tem o Nantes, o Freiburg, o Olympiacos e o Karabakh. E fechando o grupo H, quais são os 4 times, Juan? Mônaco, Estrela Vermelha, Trabzonspor e Ferencváros. Então pronto, a gente passou a limpo tudo, futebol europeu, né? Premier League, Campeonato Italiano, agora a Champions League e a Liga Europa, tá certo, Juan? Então mandar um abraço para as pessoas que curtem a nossa programação, tanto aqui no Facebook como no YouTube. No YouTube, que acompanha, mandar um abraço para o Erasmo, que é goleiro do Cruzeirão do Barro Preto. Um abraço para ele curte a nossa programação no YouTube, ele e o Mauriene, tá certo? Já no finalzinho do nosso programa, só lembrando que nós estamos naquela tática de fechar o nosso programa com o hino do líder do Campeonato Brasileiro, que continua sendo o Palmeiras, né, Juan? Então, nesse final de semana, Juan, a gente vai ter, depois de férias, né, teve um período aí de férias dos pilotos de Fórmula 1, a gente vai ter o Grande Prêmio da Bélgica, lembrando que o treino de classificação é amanhã às 11 horas. Às 11 horas, na Bandeirante, treino de classificação para ver quem é que larga na frente. E a corrida, Juan, acontece no domingo, a partir das 10 horas, a primeira volta de
44, a Fórmula 1, que tem o Verstappen, o líder, e o Leclerc, o vice, e o Sérgio Pérez é o terceiro. Em construtores a gente tem Red Bull é o primeiro, a Ferrari é o segundo e a Mercedes é o terceiro. A Fórmula 1 é uma notinha do meu amigo Alberci Ripardo, que sempre manda o resumão da Fórmula 1. Alberci Ripardo, um abraço mais uma vez para o Alberci Ripardo. Já no finalzinho do nosso programa, mandar um abraço para minha prima, minha amiga Cleidiane Terra Nova. Um abraço para todas as pessoas que curtem a nossa programação, tá certo? E por hoje tá bom, né, Juan? Vamos ficando por aqui. A gente agradece os nossos amigos. Assim, só, Juan, ainda sobre futebol amador, só a seleção de Santana, que tá jogando o Intermunicipal e jogou no final de semana passado em casa, ganhou de 2-1 de Frecheirinha e decide a vaga fora de casa. Um abraço para o meu amigo Guaru, tá certo? Um abraço para todos os meus amigos da Lagoa do Serrote que curtem a nossa programação. E agora, só lembrando que a gente retorna na próxima segunda-feira para relatar tudo, para passar limpo tudo que acontecer no final de semana no futebol brasileiro, no futebol internacional e também na Fórmula 1. Antes do final do programa, mandar um abraço para uma torcedora do Mengão, que é minha aluna, a Sarinha. Um abraço para você, Sarinha. Também curte a nossa programação. A Sarinha, que é torcedora do Mengão e do Real Madrid. Então, um abraço para todas as pessoas que curtem a nossa programação. E a gente retorna na próxima segunda-feira para falar de futebol, ou seja, de esporte de uma forma geral. Um abraço, boa noite, fique agora com o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras largou da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar defensivo e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça.